noite! Boa noite, pessoal! Olá! Vamos começar agora mais um Tati Explica. Tô arrumando aqui pra vocês, pra ficar legal. Vamos ver aqui como é que fica a qualidade do som se eu colocar isso aqui, né? E aí, gente, vou começar a responder as perguntinhas de vocês. Me falem aí como que tá o som, gente. Como que tá o som? Vê se tá legal. Me fala como é que tá o som com esse microfoninho aqui. Ah, show. Então tá legal. Bacana. Pra ficar uma qualidade melhor na hora que a gente colocar lá no nosso YouTube, né? Que é que a gente tá tentando fazer todo dia. Logo depois que tem o Tati Explica, né? Não em seguida, mas no dia seguinte, a gente coloca lá o Tati Explica pra vocês terem acesso. Ah lá, tá 100% o som. Que legal, pessoal. Então, aqui, mais uma vez, para responder as perguntinhas de vocês, as perguntas que vocês colocaram hoje pra mim. E vamos ver, né? O que vai ter aqui de pergunta, que vocês sabem que é sempre na surpresa. Vocês vão perguntando, eu vou respondendo ao vivo. Que legal, né? Que vocês estão chegando aí. Tô vendo que tem bastante gente chegando. Tô dando aquele minutinho, né? Pra todo mundo chegar. Antes de mais nada, né, pessoal? Olha só. Tem esse aviãozinho aí embaixo na telinha de vocês. O que é pra fazer com esse aviãozinho? Deixar ele feliz? Clica nesse aviãozinho, porque aí você vai mandar essa live aqui para as outras pessoas também, porque coisa boa é pra gente compartilhar, não pode guardar não, tá? Então, se é coisa boa, vamos mandar para as pessoas, que isso é legal, né? Compartilhar conhecimento é muito bom. E também não esqueçam de tirar o print, de vocês tirarem aqui o print da aula, do nosso Tati Explica, né? Do nossa aula, não, nosso Tati Explica, e me marcarem lá, @TatianeACastro, pra eu compartilhar de vocês, tá? Que eu adoro fazer isso, adoro ver quem tava participando da aula, é muito legal, tá bom? Então vamos lá, vou começar pegando perguntinha aqui já, tá bom? Já vou começar a pegar perguntinha pra gente já começar com tudo aqui. Deixa eu ver, vou pegar lá do início. Como acontece a atuação do psicopedagogo hospitalar? Olha, psicopedagogo hospitalar, a atuação dele é uma psicopedagogia clínica mesmo, né? Só que vai ser no ambiente hospitalar. E aí tem algumas especificidades, né? Como a saúde do paciente, que vai estar debilitada. Provavelmente vai estar em segundo plano aí a questão da aprendizagem escolar, e as pessoas vão estar querendo corrigir mais a questão da saúde. E aí, para que ele não perca, né, em conhecimento, em aprendizagem, a gente precisa agir para que ele não fique em defasagem. Então, essa atuação também ela é muito importante, para que ele mantenha a motivação, para que o trabalho seja cada vez mais lúdico também, porque a criança não pode, nesse momento, né, ela não vai se dedicar, se empenhar para aprender uma coisa que seja penosa e tal. Então, um trabalho também que seja mais lúdico, claro, sempre respeitando aí as prescrições médicas, sempre vendo aí com o médico, né, o que de limitação que essa criança tem, pra gente não fazer coisa aí que não pode, né? Então a gente precisa ter essa clareza, tá bom? Vamos aqui, ó, pegar mais perguntinha. Opa, tem bastante coraçãozinho subindo. Deixa eu pegar lá mais perguntinha. Deixa eu ver. Fale sobre o Mais PP e quando é o ideal para se matricular, cursando ou concluído psicopedagogia. O ideal é você se matricular quanto antes, independente se você está na pedagogia, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, o quanto antes é melhor, porque aí você já começa fazendo a coisa certa. O Mais Psicopedagogia ensina tudo o que você precisa fazer, todos os pilares, todos os materiais que você precisa ter, você não vai comprar nada, já tem tudo dentro do programa, então tá tudo lá, você não vai precisar de nada, desde material assim, que seja de consultório mesmo, de material
material de escritório, da sua divulgação, de tudo, até os materiais que você usa para avaliar, para intervir. Então, você pode começar um consultório, você pode entrar no Mais Psicopedagogia, começar o seu trabalho, seu consultório, sem comprar nenhum material a mais. Tudo que você vai precisar é uma impressora e usar sua criatividade aí. Ou você vai plastificar, ou vai colar num outro papel mais durinho, ou vai imprimir num papel mais durinho, dependendo, porque tem lá jogos, tem várias coisas lá que você vai poder usar, né? Além de todo o material, coisa que você vai imprimir e vai usar aí, tá bom? Então você começa o quanto antes, para você se preparar o quanto antes. A gente tem vários casos de pessoas na graduação de pedagogia que entraram e já começaram aí a jogar suas ideias para o mundo, já utilizar o seu talento para servir as outras pessoas. Porque a gente tem sucesso, gente, à medida que mais pessoas a gente consegue atingir e que mais pessoas a gente consegue servir, tá? O sucesso está relacionado ao serviço, à doação, a fazer alguma coisa, né? A gente tem mais sucesso quanto mais pessoas a gente consegue servir, tá bom? Quanto mais pessoas a gente consegue impactar. Então, a gente já começa esse trabalho desde antes. Se você estiver estudando, você já começa estudando, não espera se formar não, porque você já pode construir sua autoridade mesmo antes disso, tá bom? Pegando mais perguntinhas aqui. Olha só, como eu elaboro um projeto para divulgar o meu trabalho na escola, né? Primeiro você vai elaborar um projeto como qualquer outro, só que o fundamental é você descobrir qual é a necessidade da escola. Você vai precisar descobrir a necessidade da escola. Você não pode chegar num lugar, né? Isso daí isso não pode ser amadora. Amadora no sentido assim de muito iniciante que não tem nenhuma expertise, que não tem nenhum trato assim para lidar com esse tipo de coisa, né? É uma negociação mesmo. Quando a gente quer oferecer alguma coisa para alguém, a gente já chega com a proposta pronta. E a proposta, ela sempre envolve a necessidade daquele lugar. Então, talvez nessa escola, a maior necessidade agora seja relacionada a bullying. Então, você tem que elaborar um projeto para a escola relacionado a bullying. Talvez essa escola esteja com maior dificuldade na inclusão e seja de maior interesse dela trabalhar com a inclusão. Então você vai fazer um projeto que trabalhe inclusão, que trabalhe as diferenças, esse tipo de coisa. Então o mais importante de qualquer projeto, o que você precisa? Descobrir qual é a necessidade da escola, né? O que ela mais precisa, o que ela deseja. Descobrir quais são os desafios que ela enfrenta, se ela tem essa necessidade, por que ela não implementou até agora? Então você tem que descobrir esse desafio. E aí quando você descobre esse desafio, você propõe uma solução para essa escola, tá bom? Então isso daí é muito importante, descobrir o que ela precisa, os desafios que ela enfrenta e propor uma solução para ela resolver isso daí, tá bom? Já dei aí, olha que dica boa, gente, os 3 passos aí para você fazer um projeto relevante, né? Vamos aqui pegar mais perguntinhas. Eu estou respondendo as perguntinhas que vocês deixaram na caixinha, tá bom? Aí daqui a pouco eu começo a responder aqui as perguntinhas que vocês deixaram que vocês estão deixando aqui agora. Eu vou tentando voltar aqui. Quais são os principais transtornos de aprendizagem? Os principais transtornos de aprendizagem são os transtornos relacionados à leitura e à escrita. Então, a gente tem a dislexia, que é o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. A gente tem a disgrafia, né, que é um prejuízo na escrita. A gente tem a desortografia, que é o prejuízo na grafia da palavra. A gente tem a discalculia, que é o prejuízo na aprendizagem aí da matemática. Então essas DIS são os principais transtornos de aprendizagem, é o que você mais precisa se aprofundar, tá bom? Vamos lá que eu tô pegando mais perguntinhas. Olha que legal isso daqui, gente, olha. Como decorar mais fácil e rápido um livro ou artigo?
Olha só, eu já deixei até um vídeo ensinando como que a gente lê, né, esse tipo de material. Tem um vídeo que fala sobre isso lá no YouTube. Mas então eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês entenderem como que é um processo. Por quê? Não é como a gente pegar isso aqui, né, esses livros assim de literatura e você lê assim sequencialmente, não. A primeira coisa é descobrir aí sobre o que se trata aquele material, o que ele vai abordar. Descobrir o autor ajuda muito, né? Você joga lá no Google, dá uma pesquisada sobre o autor, o que ele estuda, o que ele faz, né? Qual que é o objeto dele de pesquisa, e aí você descobre ali sobre o autor também. E aí você dá uma olhada ali no índice, no resumo, às vezes tem resumo assim na orelha, ou deixa eu ver se esse aqui tem. Aqui tem peguei esse aqui como exemplo, né? Então aqui a gente tem sobre o que fala esse livro. Então, olha, esse livro combina aspectos teóricos e práticos da observação e registro do comportamento da criança desde o nascimento até os 8 anos, enfim, tudo aqui descrito, né? O que vai ser abordado, o que observar, como observar, tudo descrito bonitinho. Então eu vou já saber do que se trata, tá bom? E aqui também tem as aplicações dele. Depois eu venho aqui, no índice, tá? E eu dou uma estudada no índice para eu entender a lógica aqui dessa estrutura. Sempre no índice, os capítulos, as unidades, elas costumam seguir uma mesma sequência. Por exemplo, tem um título, aí tem assim, o que é mais importante naquilo, né? E assim vai. Então a gente vai seguindo aqui, vendo como que tá estruturado, porque a gente constrói uma lógica na hora de ler, de estudar, né? Então vai fazendo isso. Então sempre, olha, por exemplo, esse livro aqui, olha, todos os capítulos dele, quando geralmente começa assim, descrição geral. Então eu já sei que vai fazer uma descrição geral primeiro. Então já sei de que vai falar aquele capítulo ali só por aquela parte. Aí depois vem outras coisas que são, né, o preparo para observação. Sempre antes de uma observação vem escrito preparo para observação. Ou seja, eu entendi a dinâmica aqui desse livro. E aí depois eu começo a ler capítulo por capítulo. A gente não grifa, tá? Não é eficiente. Tem um artigo que fala sobre isso, só que não tem o artigo em português ainda. A gente não deve sair grifando, não, o livro, porque aí a gente não sabe ainda quais são as partes principais. A gente já começa lendo e já sai marcando, não tem lógica. O que tem lógica é o quê? Você lê o capítulo inteiro primeiro, porque aí sim você vai saber o que é mais importante, aí você volta e marca somente aquelas coisas importantes, não sai marcando tudo não, tá? E uma coisa que é eficiente é isso aqui, escrever nas bordas aqui. Tá? Vai escrever nas bordas do livro, eu costumo fazer isso mesmo, assim, rabisco bastante, sai escrevendo na beiradinha, assim, quando a gente não anota no caderninho, mas escrever na borda é mais eficiente, então você vai anotando, vai rabiscando mesmo o seu livro, anotando as coisas que são mais importantes, com muito cuidado para não fazer anotação demais também e perder o que é principal, né? E aí você não vai decorar, você vai realmente aprender. Depois, quando você for estudar, você volta só lendo aquilo que você achou mais importante, aquilo que você marcou e as anotações na borda ali, porque aí tudo vai fazer sentido, as coisas vão se clarear para você, tá bom? E assim, não pensa muito na velocidade, apesar assim, fácil e rápido, né? Essa é a forma mais eficiente. Então assim, não pensa em fazer muito rápido não, mas automaticamente, se você seguir esse passo a passo aqui, vai ser mais fácil para você e, né, porque você já vai ter entendido toda a estrutura, vai entender do que se trata, né? Na verdade, durante a leitura, não é um aprofundamento só de toda aquela estrutura que você já compreendeu, tá bom? Então, assim, eu acho que você consegue com maior rapidez aprender esse conteúdo aqui. Falei muito rapidamente, né? A gente pode aprofundar nesse assunto aí, mas aqui é porque senão toma muito tempo da live. Gente, tem uma aqui que tá pedindo sugestão de nome para projeto de recreação. Aí eu não sei, né? É uma coisa que tem a ver com o seu projeto. Não tem como eu sugerir nome para as pessoas não, tá bom? Como trabalhar com quem tem dificuldade de interpretação?
A dificuldade de interpretação geralmente acontece devido à falta de conhecimento prévio. Se essa pessoa tem dificuldade para interpretar um texto, pode estar faltando vocabulário, pode estar faltando prática de leitura, por exemplo, para ter fluência na leitura. Se você tem uma leitura muito lenta, você vai ter dificuldade para entender, porque vai ser uma coisa muito demorada. Se você lê mais rápido, você entende com mais rapidez, né? Porque não tem que ficar fazendo pausa e tal. Pode ser também uma falta de maturidade e falta de conhecimento prévio. Então, assim, falta de maturidade quando a criança, ou o adulto, sei lá, não tá naquele estágio que deveria estar para compreender um material daquele teor. E falta de conhecimento prévio é porque além do vocabulário, né, como eu já disse, muita literatura depende que você entenda coisas anteriores. Então a gente precisa trabalhar com literatura que venha a um nível aquém, né, independente do gênero aí. Então vamos supor, você pode trabalhar uma crônica, que é um material que eu adoro crônica, e eu adoro crônica e fábula. Então, assim, muitas vezes você tem que pegar um material que tá numa linguagem mais simples, algo nesse sentido. E uma coisa até que eu tava pensando sobre esse assunto hoje, né? A gente não cria gosto pela leitura quando a gente não entende a leitura. A gente só cria gosto, né, e prazer pela leitura se você entender o que você tá lendo, senão nunca você vai gostar de ler. E eu acho que uma grande causa da gente não gostar de ler, né, da gente, assim, de modo geral, eu gosto muito de ler, mas, assim, de modo geral, né, o povo, né, as pessoas não gostarem tanto de ler, se deve ao não entendimento daquilo que está lendo. Então, assim, geralmente na escola a gente começa lendo pelas coisas erradas, gente. Então, assim, não é muito divertido, vocês vão de concordar comigo aí, que não é muito divertido para uma criança, né, para um menino aí de 15 anos ler Dom Casmurro. Né? Então, assim, não é uma coisa assim muito prazerosa, a não ser que essa criança já tenha lido coisas anteriormente que a preparasse para ler, né? Que geralmente as pessoas pedem aí para ler Dom Casmurro no primeiro ano do ensino médio. Mas para ler material desse nível, essa criança tem que estar preparada já. Ela tem que ter aí um know-how de leitura, né? Porque senão fica uma coisa, apesar da história ser interessante, fica uma coisa chata pela linguagem, por tudo. Porque tudo que é difícil de entender, o nosso cérebro não quer ficar trabalhando e fazendo esforço durante uma leitura, né? Então, o nosso cérebro tem essa tendência de fugir de tudo que é muito complicado. Então, a gente realmente não vai ter gosto, né? Vamos lá. Então, assim, a dica é trabalhar com material um pouco mais simples que a pessoa entenda, talvez divertido, talvez com mais imagens, gibis, né? Diversificar os gêneros. Também é uma boa sugestão. Como deve ser o atendimento em domicílio? Dicas, né? Eu coloquei um vídeo também no... Quem fez essa pergunta, dá uma olhada naquele vídeo que eu coloquei exatamente sobre dicas para atendimento em domicílio. A coisa mais importante do atendimento em domicílio, eu vou falar só um dos pontos que eu citei naquele vídeo, é a gente deixar muito claro para a família que a gente precisa de tempo e espaço reservados para aquele atendimento sem nenhuma interferência. Então precisa ter uma questão aí da confiança de que as duas partes vão cumprir aí o combinado, tá bom? Lá eu dei 5 dicas, eu tô falando apenas aqui uma dessas dicas. Então, ó, a primeira coisa, a coisa mais importante é cumprir esse combinado de reservar tempo e espaço para essa atividade, tá bom? Procurar aqui. Aqui tem uma pergunta aqui sobre jaleco. E em relação ao jaleco que usam, como faz para ter? Jaleco? Jaleco você compra em qualquer... Como que chama, gente? Lugar? Me ajudem aí, pessoal. Escrevam aí pra mim que o cérebro tá falhando essa hora. Como se chama lugar? Confecção. Tá bom? Todo mundo pode comprar jaleco em confecção. É só ir lá e pedir um jaleco, tá bom? Tem lojas especializadas em jaleco.
Deixa eu ver aqui. A pessoa perguntou, que tipo de carimbo os psicopedagogos usam no atendimento clínico? Carimbo normal, que vai com seu nome e sua profissão, tá bom? Carimbo bem simples mesmo, com seu nome, sua profissão, isso daí. Vamos mais aqui. Como vencer a insegurança de começar a atuar sem experiência? Vai lá e faz, tá? Você não vai vencer a insegurança enquanto você não agir, porque a insegurança a gente vence com prática e prática a gente só ganha praticando. Então você precisa ir lá e agir mesmo com insegurança. É lógico, a segurança precisa te deixar prudente. Então, o que você precisa? O que essa prudência, né, te pede? Que você desenvolva aí a perícia que você precisa para agir, que é aprender o que precisa ser aprendido, tudo sobre os transtornos, tudo sobre o processo de aprendizagem, tudo sobre os métodos básicos aí de aprendizagem que são usados nas escolas, porque se você não conhece alguns métodos de aprendizagem, de alfabetização, de como as escolas ensinam, vai ficar muito difícil você entender como que a criança está aprendendo, né, para saber se o método está sendo adequado para ela ou não. Então, pelo próprio material da criança, você vai perceber essas coisas, que método que a criança tá usando, tá bom? Então, assim, primeiro esse conhecimento, que é o conhecimento fundamental, inclusive é o primeiro pilar do Mais Psicopedagogia, então a gente trabalha o conhecimento, depois a gente trabalha a prática, né? Porque a prática é uma coisa que você só ganha fazendo, né? Então você tem a orientação e aquela orientação você aprendeu na sua faculdade, aquela orientação você pega num livro, então a gente tem livros fantásticos que orientam a gente super bem. E aí, em seguida, a aprendizagem é just in time. Você sempre pega aquele primeiro conteúdo que você leu e já coloca em prática imediatamente. Isso que é aprendizagem just in time, tá? Você pega aquela única coisa que você é capaz de colocar na prática na hora, vai lá e pratica, porque se você não pegar aquela coisa mais simples e praticar, você não vai praticar as maiores, porque também você não fez o básico, né? Então vai lá e começa a praticar aquilo que tá aí nos seus materiais, tá bom? Vamos ver aqui. Como o psicopedagogo pode intervir na escola? Ele vai intervir na escola trabalhando como psicopedagogo institucional. E aí ele vai ver os processos de aprendizagem daquela instituição, se estão sendo eficientes, se não estão sendo eficientes, se existe algum indivíduo que está escapando da curva aí para ele encaminhar para o clínico, tá? Então essa é uma maneira. Projetos psicopedagógicos, temos uma postagem. Quando acabar aqui, se você estiver aqui na live, dá uma olhada numa postagem aqui sobre psicopedagogia institucional. Você vai criar projetos para você intervir, né, na escola para melhorar aí os processos de aprendizagem, vai fazer orientações junto aos profissionais, pais, né, alunos, trabalhando sempre com esses projetos. Deixa eu ver aqui. Tem um vizinho, gente, que tá sempre colocando um barulho aqui, ó, vocês estão ouvindo? Não sei se tá dando pra... se tá saindo... se tá saindo no microfone. Para abrir uma clínica, eu preciso ter CNPJ? Se você vai abrir uma empresa, lógico, precisa de um CNPJ. Um CNPJ é o número aí da sua empresa, tá? E... agora, você pode abrir um consultório, né, e trabalhar como autônoma, como pessoa física, e aí não tem problema nenhum, você trabalha aí como pessoa física, tá bom? E se você quiser trabalhar como empresa também não tem problema nenhum. Deixa eu ver mais aqui. Tem bastante perguntinha aqui hoje, gente. Posso fazer avaliação do filho de uma colega? Não, se o filho da sua colega já te conhece, eu não acho legal, tá? Eu acho bacana fazer com uma pessoa neutra, que não tem nada a ver com o assunto, para você começar esse vínculo e iniciar esse vínculo aí da maneira correta, tá bom? Então, eu não indico fazer aí com crianças que você já conhece, a não ser que
Aí não é, isso aqui avaliação eu não aconselho, mas tem casos de intervenção que pode ser, tá? Que aí são casos em que a pessoa já fez avaliação, já tá tudo certo e aí você pode ir trabalhando aí a intervenção, mas avaliação eu não aconselho. Ó, explica a diferença clínica, atuação da neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Gente, até coloquei um vídeo aqui, depois dá uma olhada aqui embaixo, tá? Que fala sobre isso aqui no nosso perfil. Tem um vídeo que fala sobre isso, diferença entre psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Vou falar aqui jogo rápido, que assim, de atuação mesmo, ali na ação, na prática, eu não vejo diferença nenhuma, tá bom? Eu tenho livro, tá? Eu tenho livro que ensina a fazer avaliação neuropsicopedagógica e tenho livro também que ensina a fazer avaliação psicopedagógica. Mas eu não vi diferença nenhuma, até mesmo no livro eu não vi diferença nenhuma na explicação, na prática ali. Então, assim, eu posso ler outros livros, né, depois e encontrar essa diferença, mas nesses livros que eu tenho aqui na minha casa, que eu li, assim, eu não vi diferença não, tá bom? Vamos ver aqui. Mais perguntas? Poderia falar um pouco sobre DPAC, distúrbio do processamento auditivo central? Gente, esse é um transtorno que afeta a interpretação de uma mensagem, né, auditiva. Então, assim, quando a criança tem DPAC, ela escuta perfeitamente bem, o aparelho aqui auditivo está funcionando legal e ela está conseguindo ouvir. Só que existe um desencontro aí entre a mensagem que é passada, né, e o que a criança entende, o que ela processa. Então, por isso que a gente fala, é um distúrbio do processamento, né? É o processamento da mensagem que tá acontecendo com erro aí. Quem faz a intervenção nesse caso? É um fonoaudiólogo, tá? Geralmente fonoaudiólogo coloca a criança dentro de uma cabine, e aí tem um isolamento de som, e aí ele vai trabalhando com esses sons, né, para a criança identificar, vai falando palavras e tem ruídos de fundo, né? E isso é uma terapia para a criança identificar o que está sendo dito ali mesmo com ruídos. Então, assim, são várias outras, né, que também eu não conheço todas as formas de intervenção nesses casos, né? Eu não sou fono. Mas aí a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, eles vão trabalhar nessas questões. E aí, onde entra o psicopedagogo nesse caso? A fonoaudióloga vai falar das habilidades que estão sendo trabalhadas com essa criança. E o psicopedagogo, ele vai trabalhando nas atividades, na questão da aprendizagem, para que aquele trabalho da fonoaudióloga não se perca e para que ele se reforce ali com as atividades, para que ela no processo, para que aquela questão ali não interfira no processo de aprendizagem, né? Muito provavelmente até esse ponto interferiu. Então agora a gente vai trabalhar para que ele não interfira mais. É muito legal a gente fazer um trabalho de parceria, um trabalho multidisciplinar. Então o fono e o psicopedagogo, eles precisam estar se conversando ali para alinhar suas intervenções, tá bom? Vamos lá, pegando mais coisinhas aqui. Relatório psicopedagógico de adolescente já diagnosticado com autismo. Por onde começar? Gente, não existe uma dificuldade em fazer um relatório, né? O que é relatório? Vamos ver a palavra, né? Relatório vem de relatar. Você vai relatar, você vai contar o que aconteceu, você vai contar o que você está fazendo. É só você contar isso no papel. Então, olha só, a criança, vamos supor uma história aqui. A criança veio com diagnóstico em busca ali de uma intervenção, porque ela queria, a família busca que ela aprenda a ler, né? Eu tô inventando essa história, né? Então, o que eu vou relatar? Eu vou relatar isso. Que a criança veio... procurou a psicopedagoga, porque ela buscava, já possui relatório de TEA, e aí, né, anexa também o diagnóstico médico, e depois você vai falar que você fez um planejamento e quais são as ações que você está tendo. Gente, relatar é um relato.
é contar uma coisa que está acontecendo. Eu gosto de ver essas coisas como uma história, né? É como se você assistisse um filme e contasse o que aconteceu no filme. Só que não é um filme, é a vida, né? É o que está acontecendo nas sessões. Então você vai... O que é de diferente de eu ver um filme e contar o que está acontecendo na sessão? Porque eu vou utilizar da minha expertise para contar, né, com relação à aprendizagem. Então, eu vou ser bem mais específica com relação a aspectos aí da aprendizagem, porque eu sou especialista nisso, eu conheço sobre esse assunto, né? Eu vou saber falar se a criança avançou, se não avançou, a habilidade que ela precisa desenvolver, a habilidade que ela ainda que ela não desenvolveu, que ela já desenvolveu. Então, eu vou relatar isso e mostrar aí até que ponto a criança está, né? Quais são os próximos passos e fim, tá bom? Relatório é isso, é só para contar o que tá acontecendo. Opa, perguntinha não tá saindo daqui não. Nossa, gente, será que vai dar tempo de todas? Tô achando que não. Tem muita pergunta que vocês deixaram hoje. Quais testes você acredita ser essenciais na avaliação? Eu acredito que primeiro você tem que encontrar um método que combine com você, um método de avaliação que combine com você, para você trabalhar com ele, tá? Então, encontre um método. Então, se você trabalha com o da Maria Lúcia Vaz, então, escolha, né, o método dela e veja a sequência que ela segue. Se você faz aí o do Jorge Visca, né, a epistemologia aí convergente, então vai lá e vê a sequência que ele indica, né? Se você fizer o mais psicopedagogia, você vai ver que tem uma sequência lá que eu indico, que é eu até explico lá, que a gente tem uma abordagem multiterapeuta, né? Então a gente traz conhecimento de várias áreas. Então, olha só, se você fizer o mais psicopedagogia, você vai ver que tem lá uma sequência que a gente segue, tá? Então, a primeira coisa é você encontrar um método que você concorde, que esteja alinhado com as coisas que você acredita, que sirva para você, né? Porque a gente deve trabalhar com coisas que a gente acredita, porque a gente precisa ser autêntico. E aí, você aprende tudo daquele método e começa a aplicar, assim, passo a passo, tá bom? E aí sim, você vai saber os testes a depender do que aquele método tá falando pra você. Será que eu vou conseguir todas, gente? Tem bastante perguntinha aqui hoje. Essa não eu vou postar aqui. Nome do filme que você indicou ontem. Ontem eu indiquei uma palestra que tá na Netflix da Brené Brown, tá? O nome tá em inglês, não sei o que lá eu não sei o que é lá de coragem, mas o nome, na verdade, tá o nome da Brené Brown, tá? Você tem que digitar o nome dela. Alguém escreve aqui pra mim, Brené Brown, tá? Alguém que tá aí na live, escreve aí pra mim que eu não consigo digitar aqui agora, tá bom? Esse é o que eu indiquei ontem pra vocês. Ele fala sobre vulnerabilidade e coragem, vale muito a pena, tá? Como avaliar uma jovem de 20 anos com suspeita de descalculia? Quando a pessoa tá nessa idade com suspeita de descalculia, a coisa mais importante é você avaliar todo o histórico dela. O histórico dela, né, a vida dela vai te dizer muito a esse respeito, tudo que já aconteceu, todo o trabalho que já foi feito, todas as dificuldades que ela enfrentou e enfrenta. E o mais importante, né, senão nenhuma dessas informações vai te servir de nada, conhecer profundamente as características da descalculia. Então, porque ela pode te contar 1000 histórias, né, sobre a vida dela. Se você não conhecer profundamente as características da descalculia, ela vai ficar te contando e as coisas que são importantes vão passar, né? Você não vai perceber que aquelas coisas são importantes. Então, trabalhe, estude bastante sobre a descalculia. Aí você vai conseguir, na história dela, perceber o que é importante. Como
Como avaliar suspeita de TDAH em crianças não alfabetizadas, né? Então, são crianças ainda que não estão na idade de alfabetização. Inclusive, por mais que essa criança a gente veja que ela tenha o transtorno, ela não será medicada, tá? A medicação para TDAH geralmente é aconselhada a partir dos 6 anos. E aí o médico, né? Pelo menos a mais comum, eu tô falando aqui, tá? O metilfenidato, o mais comum é a partir de 6 anos, mas existem outras medicações que tratam o transtorno, tá bom? Mas eu tô falando aqui do mais comum, que é a primeira escolha aí que as crianças usam, né? A famosa Ritalina. E essa criança você vai avaliar pelo comportamento dela. Então, a primeira coisa, como eu disse aí quando eu falei da descalculia, é você avaliar o histórico dessa criança. Existem mães de crianças com TDAH que relatam a agitação em caso de hiperatividade, tá? E relatam a agitação da criança desde a barriga, né? Que perceberam que essa criança é muito agitada desde a barriga. Agora, essa criança se coloca em situações arriscadas demais. Ela, no caso da hiperatividade, tá? Não tô falando do caso da desatenta aqui agora. Ela se coloca em situações arriscadas, ela esbarra em tudo, ela sobe em tudo, ela não fica quieta. Se essa criança vai em situações que a gente espera que ela fique quietinha, né? Sei lá, vai numa igreja, vai num templo, vai em alguma coisa nesse sentido, ela não fica quieta, ela não consegue ficar parada, ela incomoda os outros colegas, ela não consegue esperar numa fila para ir num brinquedo, então, num parque, algum brinquedo, ela não consegue esperar a vez dela na fila, então ela fica muito frustrada quando ela não tem recompensa imediata de alguma coisa, então tudo ela quer fazer, quer recompensa na hora, ela não tem paciência, né? Ela é uma criança geralmente impulsiva. E agora eu tô falando da hiperatividade. Quando a criança é desatenta, é mais difícil de perceber nessa faixa etária, tá? E muitas vezes demora até mais tempo para perceber. Por quê? Porque a criança geralmente é mais quietinha, ela é desatenta e às vezes você acha que ela é comportadinha, que ela é boazinha, né? Na verdade, ela está sendo desatenta. Você tá, né? A coisa tá acontecendo aqui na AM e ela tá na FM, pensando em outras coisas. Então a gente tem que ficar bem atento, né? E observar também essas crianças que estão muito quietinhas, para ver se elas não estão perdendo aí conteúdo relativo aí à aprendizagem por distração. E ela geralmente esquece bastante as coisas, comete erros por descuido, né? Às vezes você vê que ela é comprometida, mas ela descuida assim com coisas bobas, né? Às vezes você vê aquela criança tão inteligente, você fala assim: ô Joãozinho, vai ali na cozinha, pega um garfo, pega uma colher e pega uma maçã, né? Aí a criança vai na cozinha, pega a colher e não pega a maçã. Ou seja, uma coisa tão simples, né? Mas a memória de curto prazo, ela afeta bastante. Às vezes, atividades, tarefas rotineiras, todo dia ela esquece aquela mesma atividade, né? Esquece, todo dia ela tem que chegar da escola, tirar a camisa, colocar dentro do cesto. Todo dia você fala, todo dia ela esquece da mesma coisa. Então, são coisas assim que a gente vai percebendo. Agora, isso é lógico que a gente vai observando, não por uma coisa que aconteceu, a criança não tá em estado emocional abalado, não teve uma perda importante na família, não teve, né, uma separação, uma ruptura. E aí, assim, a criança sempre ela foi assim, né? Então isso aí tem um grande risco da criança ter o transtorno. E aí vale a gente ficar acompanhando. Ela não vai ser medicada por conta da idade, mas a gente vai acompanhar. E aí a gente vai percebendo se isso daí se prolonga, se começa a afetar, né, na aprendizagem escolar. Porque o TDAH, ele não afeta só na escola, não. Ele afeta na vida toda, né? Em toda a vida da criança, em toda a vida do indivíduo. Mas na escola é muito fácil de perceber, porque a gente tem muitas crianças ali, tem um grupo grande e a gente vai vendo ali, percebendo quem tá um pouquinho ali fora do padrão e tal, e a gente vai conseguindo identificar, tá bom? Vamos lá, se tem mais perguntinhas, gente, eu acho que eu não vou conseguir responder todas aqui, viu? Eu acho que aqui eu vou ter que pular algumas. Pais
quais podem ser reembolsados pela operadora do plano se o psico emitir nota fiscal? Aí depende da política do plano, tá? Porque o plano, ele não é obrigado a credenciar psicopedagogo. Então, se ele não é obrigado, também ele não é obrigado a reembolsar, tá bom? Então, aí vai depender da necessidade. Tem pais que entram com recursos aí, né, judiciais mesmo, porque a necessidade da criança fazer acompanhamento, e aí, alguns casos aí consegue sim esse reembolso, tá bom? Inclusive, já tem planos de saúde que credenciam psicopedagogo, né, mesmo não sendo obrigatório, mas devido a uma grande demanda, já tem planos que credenciam, tá? Tem uma pessoa que perguntou como adquirir métodos de avaliação. Você não vai adquirir um método, né? Você vai aprender um método. Então, você vai procurar um autor, um teórico, né? Alguém, né, que tenha um método, vai estudar aquele método, vai ver se aquele método está de acordo com as coisas que você acredita, se aquele método é para você, se você concorda, e vai começar a desenvolver esse método, vai começar a praticar, né, tudo aquilo que aquele autor está falando. Que tipo de atividade aplicar com crianças com TDAH não alfabetizada? Você vai fazer atividades normais. O TDAH, ele precisa bastante de organização do tempo, da rotina, do espaço. Ele não consegue organizar seus materiais. Então, é muito importante aprender essas atividades, porque essas atividades vão ser importantes para a vida dele escolar, para ele aprender. Ele não é alfabetizado, ele precisa aprender a ser alfabetizado, né? Então, alfabetizar. Então, olha, a criança com TDAH, ela perde muito material porque ela é desorganizada. Ela perde, a professora dá uma tarefa, uma folha, ela perde a folha, por acidente ela bate o braço, ela rasga a folha, o material dela cai, então precisa trabalhar esse tipo de coisa para ela ter um mínimo de organização para ela conseguir avançar no processo de aprendizagem, tá bom? Porque a criança com TDAH, ela não tem dificuldade para aprender, ela tem essas outras dificuldades aí na execução de tarefas, tá? Não é uma dificuldade de aprendizagem. Como fazer anamnese com adulto com dificuldade da leitura escrita? O que é uma anamnese? Olha só, anamnese vem de memória, você vai fazer uma história, né? Então, independente da dificuldade da pessoa, o que a anamnese busca fazer é fazer um relato, um histórico daquela pessoa, para você pegar dados que vão te servir como ferramenta para descobrir a causa daquela não aprendizagem, a causa daquela dificuldade, tá? Então, a anamnese é um instrumento para você descobrir pelo histórico dados que são relevantes com relação à aprendizagem. Vamos lá pegar mais. Deixa eu ver aqui. É melhor ter experiência em sala de aula antes de atuar como psicopedagoga? Isso depende, né? Não tem assim uma coisa. Porque se você fizer graduação em psicopedagogia, você nunca vai ter atuado numa sala de aula e já vai direto para o consultório, tá? Então não tem essa obrigatoriedade, não. Eu trabalhei em sala de aula porque eu era pedagoga, eu era professora regente de turma de escola. Mas isso daí, se você fizer já a graduação, se você nunca tiver atuado, mas você fez pedagogia e depois já foi direto para pós e já trabalha como psicopedagoga, isso daí não tem problema, tá? Sou pedagoga e neuropsico. Você acha interessante atuar em sala primeiro? A pergunta é parecida, né? Então, eu já respondi. Deixa eu pular para outra. Gente, eu acho que eu tô quase acabando aqui. Aqui também já respondi. Eu já respondi. Tá? Enfim, agora eu vou responder aqui, né? Deve ter bastante aqui. Gente, teve muita pergunta aqui. Aí vocês sabem que eu dou preferência para que colocou lá, porque fica organizado aqui na hora. Mas é lógico que sempre eu respondo aqui também o máximo que dá, né? Vamos na correria aqui tentando responder. Sobre transtornos, Emily, já falei, tá? Amo seu trabalho. Obrigada, Adriana. Suas lives são ótimas. É melhor atuar como professor, já respondi essa. Tati, uma criança com 9 anos, no 3º ano, ainda troca algumas letras ao contrário. Ao contrário, né? Deve estar invertendo, espelhando. Algum problema na fala
igual criança menos, não entendi. Não aceita que a gente ensina, pode ser sintoma de algum transtorno? Pode ser sintoma de algum transtorno, mas na verdade eu acho que a pergunta ficou um pouco incompleta, tá? Mas é isso. Pode ser sintoma de algum transtorno, mas aí tem que fazer uma investigação, ver se não faltou aí a questão da didática, da pedagogia também, que faz muita diferença, né? Que é muito importante nesse processo. Lacuna aí pedagógica mesmo, na educação aí da criança. Tem plano que credencia psicopedagogo? Tem sim, tem alguns planos que já credenciam, tá bom? Ah lá, sou professora, é isso mesmo que você falou sobre distração das crianças. Distraem mesmo, né? Voltou, gente? Parece que caiu e voltou, achei até que tinha acabado. TDAH em adulto, como avaliar, né? O mais importante é descobrir o histórico aí dessa pessoa. Tem instrumento próprio de avaliação, mas o mais importante é o histórico, gente. Porque uma pessoa que tem TDAH, ela não tem TDAH só quando ela é adulta, não, tá? Ela tem TDAH a vida inteira, ela nasceu com esse transtorno e aí ela teve durante todo o seu desenvolvimento. Então, o histórico dessa pessoa é muito importante, tá? O que é importante você ver? Vai lá no manual estatístico, né? No DSM-5, que você vai ver todas as características da pessoa com o transtorno, né? E essa pessoa precisa ter... Lá tá falando 6 meses, mas na verdade não é 6 meses, né? A vida toda a pessoa teve essa dificuldade, tá? Que afetará a família mais PP, tá aí, ó. Bota aí, gente. Família mais PP, coloca aí. Hashtag família mais PP. Eu quero ver todo mundo aqui, hein? Roberta tá aqui, ó. A criança com síndrome de Irlen pode ser acompanhado pela psicopedagoga? Pode. Por quê? Porque até descobrir que ela tem a síndrome de Irlen, provavelmente ela vai ter rodado psicopedagoga, vai ter ido a um monte de lugar, gente. Vai ter feito exame de vista, vai ter ido na psicopedagoga, vai ter ido na professora particular, vai rodar. E aí descobriu que tem Irlen. Aí o que acontece com essa criança? A partir desse momento vai estar vendo legal, vai estar vendo, usando os óculos, tudo bem. Só que ela, com certeza, deixou de aprender muita coisa pra trás por causa dessa síndrome, né? Então, ela precisa desse acompanhamento para ir suprindo essas lacunas que ela teve até agora. Deixa eu ver se tem mais aqui. Teve gente que falou que estava travando. Mais psicopedagogia. Como saber... Evandro, né? Olha, a gente agora não está com inscrições para o Mais Psicopedagogia. A gente está com inscrições para a Jornada da Psicopedagoga de Sucesso. Geralmente, gente, depois da jornada, eu abro as inscrições para o Mais Psicopedagogia. Só que dessa vez eu vou deixar menos dias, tá? Eu tô deixando menos dias porque eu adoro abrir e fechar logo essa turma e aí a gente já começa o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou deixar menos dias. Então, o que é legal? Você se inscrever para a Jornada Psicopedagoga de Sucesso. Tem link na bio, ou então você digita aí, jps.tatianecas.com/inscricão, tá? Alguém aqui falou do transtorno, eu já falei de alguns, né? Tati, você pode falar um pouco sobre a audiometria? Se é só o fono que pode realizar? Sim, é o fono que vai fazer, tá? A audiometria também o otorrino, né? Isso também. O otorrino também vai fazer. Ele vai fazer o BERA, né? Também. É necessário fazer anamnese em síndrome de Down? É necessário para você conhecer assim o histórico, né, as maiores dificuldades, para você ficar conhecendo aquela pessoa ali. Você sabe que ela tem a síndrome de Down, você vai conhecer, você vai estudar aí a síndrome de Down, ver as principais características, e aí você também vai precisar fazer anamnese para conhecer, independente de só o transtorno, você precisa conhecer essa pessoa também, né? Teve pessoa que repetiu a pergunta toda hora. Gente, não adianta, né? Porque aí eu inclusive, já até respondi. Peraí.
TDA e toque podem ser comorbidades? Pode sim. Se a pessoa... Porque aí é o seguinte, a pessoa tem um transtorno, né, de atenção. E aí ela pode ter também o toque. Mas o toque é uma das apresentações, uma das personificações aí de transtorno de ansiedade, tá? Então ela pode se apresentar. Então a pessoa pode ter pânico, ela pode ter toque, ela pode ter outras coisas aí, tá bom? Então pode acontecer da pessoa ter as duas coisas, né? Que aí é uma questão mental junto com esse transtorno que é de ansiedade. Que é de atenção, perdão, tá? Qual a diferença entre hipoassimilativo e hipoacomodativo? O que é assimilar? Assimilar é a coisa que está no ambiente e você traz, né? É o famoso input. Você tem os estímulos do ambiente e assimilar é o que? É você trazer para dentro da mente. Então, esse movimento de trazer para dentro da mente, né? O que está ali assimilando, né? O que está ali no ambiente é o assimilar. E então você hipoassimila, então você está assimilando pouco do ambiente, você está deixando passar informações, né? Então você não está assimilando todas as informações do ambiente que são importantes naquele contexto. Tô com medo da live cair, gente. E o hipoacomodativo é o seguinte, a pessoa já assimilou, né? Mas depois que assimila, o que a pessoa precisa fazer? É como se fosse uma gavetinha dentro da mente, né? Finge que você tem ali uma gavetinha de meias. Você assimilou, trouxe a meia para a gaveta. Só que tem algumas meias ali já e você precisa arreda pro lado, organiza ali para acomodar aquela meia ali. E quando você é hipoacomodativo, você não tá... Hipo significa pouco. Você não tá acomodando legal ali. Então você tá pegando, assimilando tudo do ambiente, mas não tá acomodando. Então tudo fica muito superficial para você. Então você não consegue, apesar de você assimilar, você não consegue aprofundar. Porque aprofundar vai acontecer na acomodação, que você vai fazer relação ali com os outros que você já tem e tal, né? É na acomodação. Tá bom? Então tá hipoacomodando, as coisas estão ficando muito na superficialidade. E o hipoassimilativo não tá assimilando, né? Tá deixando as coisas passarem aí do ambiente. Os estímulos, né? Como detectar criança com TDAH, nós já falamos hoje. Gente, olha, a nossa live vai cair, tá bom? Eu espero ter respondido bastante aqui hoje. Usamos todo o nosso tempo aqui do Instagram, tá? Continuem colocando perguntinhas. Amanhã, gente, eu não sei se amanhã é que dia, né? Hoje é que dia? Hoje é terça, quarta-feira, nem sei. Mas, vocês sabem que segunda, terça e quarta é o que? Tivemos Tati Explica essa semana. Quinta-feira, o que? Aulão de quinta extraordinário, porque vai ser fora do dia tradicional. O dia do aulão de quinta, em 2020, é a última quinta-feira do mês. Dessa vez, como eu vou estar em viagem, nós vamos fazer nessa semana. Então, ó, se preparem aí para o aulão de quinta, que nós vamos falar de um tema muito importante, de um livro que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, amanhã, aulão de quinta extraordinário, muito especial. Lembrando que aulão de quinta acontece no YouTube. Então, não é aqui no Instagram, é lá no YouTube. Vocês precisam ir lá para assistir. Eu aviso aqui no Instagram, mas aí vocês têm que correr para lá para assistir no YouTube, tá bom? Vai ser muito legal esse aulão de quinta, não percam. Quem ainda não assistiu aí os vários aulões de quinta, façam o favor de ir lá dar uma maratonada, porque tem quase 40 aulões de quinta lá, com muito tema importante. A maioria, tudo mais de 1h30 de conteúdo denso, tá? Então, ó, várias dessas dúvidas que vocês trouxeram aqui hoje, que eu consegui responder algumas aí, tem aulão de quinta extenso só sobre esse assunto, para vocês se aprofundarem muito mesmo, tá? Não tem na internet uma coletânea, assim, de temática sobre educação, aprendizagem, desenvolvimento, como esses aulões de quinta. Então é um material muito valioso, vai lá para vocês estudarem, fazer um Tatflix aí, tá bom? Gente, ó, quem não se inscreveu na jornada ainda, se inscreva, né? Não vamos ficar de bobeira na tomateira aí, ó, de brincadeira na tomateira. Então vamos inscrever na jornada. Nosso foco aqui é sucesso dos psicopedagogos em 2020, né? Então vamos nos inscrever, tô enrolando a língua já, na jornada da psicopedagoga de sucesso.
tá? jps.tatianecastro.com/inscrição. Vai acontecer entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Acabou a data, acabou. Não tem jeito de ver mais. E por que eu aviso isso? Porque toda vez que eu fecho, o pessoal pede: Tati, põe reprise pra mim, põe reprise, deixa eu ver. Não tem jeito, gente. Vão lá, vejam lá, vou liberar todas as aulas, vocês vão participar, vão interagir na comunidade, eu vou estar lá respondendo todas as perguntas. Quem já participou de curso meu sabe que eu respondo tudo. Então, assim, a gente aqui se prepara para fazer esse evento, para ser incrível, para ser uma experiência maravilhosa, tanto esse como todos os outros cursos que a gente teve gratuito. Então, a gente teve de várias temáticas já. Dessa vez, a jornada da psicopedagoga de sucesso, vocês não vão perder não, hein, gente? Vocês estão aqui comigo, então vamos ficar comigo lá também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, deixa eu só ver aqui. Ah lá, ó, pessoal da família Mais PP tá em peso aqui, ó. Gustavo colocou pra vocês. Tô amando, me inscrevi na jornada. Que legal, gente. Quem se inscreveu na jornada, na página lá que vocês confirmam, tem link do Telegram. Vão lá pro Telegram, porque no Telegram vocês podem ver todas as mensagens anteriores. Então vocês vão ver link de alguns aulões de quinta com material que eu disponibilizei, tá? Então, sempre assim, às vezes eu tava dando aula no quadro, eu tirava foto do quadro e mandava no Telegram pra vocês. Se você entrar no Telegram, você vai ter acesso à foto do quadro. Você vai ter acesso, né? Que aí você assiste a aula e tem a foto. Ou quando eu disponibilizei artigo, então tem artigo lá da aula. Eu dei uma aula sobre um artigo, botei o artigo lá para vocês baixarem. Então tá lá também. Então entra lá no nosso Telegram para você não perder esses materiais, porque o legal do Telegram é que você pode ver as mensagens anteriores, né? Então vocês vão ver todas as mensagens anteriores, tá bom? Então quem não tá, vai para lá. Quando acabar aqui, eu vou colocar o link pra vocês no... Vai cair, tá avisando, o Instagram tá avisando que vai cair. Eu vou colocar um link no story pra vocês. Aí vocês arrastam pra cima quem não tá no Telegram e vai lá pro Telegram, tá bom? O pessoal aqui já se inscreveu na jornada. Gente, tô muito feliz. O Instagram tá me avisando que vai cair. Espero ter respondido muito pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Tô muito feliz de ter feito aqui. A gente tem aulão de quinta ainda essa semana. A coisa tá pesada, hein? Muito conteúdo de qualidade aqui pra vocês, gente. Beijo e até a próxima. Ah lá, hashtag 2020 é nosso, é muito nosso, com muito sucesso, tá? Na psicopedagogia, na pedagogia. Ah lá, cola o like. É isso aí, gente. Curte aí, cola esse like aí. Gente! Ai, meu Deus, vai cair. Tira o print aqui da tela e me marca, @TatianeCastro, porque eu quero compartilhar, tá bom? Vocês me marcam lá e eu compartilho. Meu Deus, vai cair aqui. É muita coisa pra falar. Tira o print aqui da tela e compartilha. Ai, agora cai. Bye, bye, pessoal.